Quem comprar renda fixa agora, o IPCA mais 6,25, 6,30, whatever, Cuidado, hein? e Cuidado, carregar hein? durante um tempo, dificilmente vai perder dinheiro. E isso é uma verdade. Mas, da mesma forma, a gente olha diversos fundos imobiliários negociando ali, especialmente fundo de tijolo, quando você olha, né, o valor pelo qual o lastro está negociando o metro quadrado, né, que para quem for genuinamente investidor de pelo menos médio prazo, né, vai ganhar dinheiro com aquilo porque você está comprando por um valor por metro quadrado que não faz sentido. São muitos imóveis ali sendo negociados ao chamado abaixo do custo de reposição. Né? Ou seja, você não consegue replicar mais aquele ativo neste valor pelo qual você está pagando. Né? E a gente está falando de alguns Calma aí, ativos... Ricardão, calma aí. Só para eu entender, então, um imóvel sendo negociado abaixo do custo de reposição é como se, ó, tá saindo, o valor tá sendo negociado aqui. Se eu agora pegasse meu dinheiro, comprasse um terreno, construísse um prédio igual, ia sair mais caro, é isso? Peguei todas as cotas do fundo imobiliário, todo mundo transformou aquilo em dinheiro. Certo. Peguei esse dinheiro, eu consigo reconstruir este portfólio? Não, não consigo. Boa. A valor de mercado hoje. E são diversos fundos que negociam com essa característica. Então, tudo isso para dizer, porque esse momento de renda fixa IPCA mais 6, esse IPCA mais 6 ele funciona como um centro de massa, né? Ele vai atraindo os investidores. E realmente é muito bom. Mas existem outros ativos também que estão em posições de preço que têm uma capacidade de destravar valor mais adiante muito boa. Fundos imobiliários estão nessa situação também. Sim. Então, aquilo, né? Nem strike, nem canaleta. Não adianta você querer fazer a sua concentração agora em IPCA mais 6 e falar, não, lá na frente eu vou para fundo imobiliário. Só que lá na frente você não vai encontrar as oportunidades que você está vendo hoje. O ano passado a gente viu isso, né? Em 2023. A gente teve aquele primeiro trimestre muito duro, né? Acho que o mercado, renda variável, os fundos imobiliários sofrendo bastante. No segundo trimestre começou a melhorar, né? Principalmente o valor das cotas, porque todo mundo já começou a colocar no preço, né, Ricardo? Aquilo lá, ó, o juro de 13,25 vai começar a cair. Então o mercado ele se antecipou, e foi coisa de 3 meses. Se você tivesse num sabático e voltasse 3 meses depois, você já ia ter perdido ali 10, 15, 20%. Né, talvez do potencial que você teria. Então, no ano passado, que foi um ano que a gente ainda tinha juros muito altos, a gente já viu o IFIX, que é uma componente de tijolo com crédito, né, dos fundos de recebíveis já subindo mais de 15%, e você teve vários fundos que subiram 25%, 30%. Essa parte de crédito que ela reflete menos essa capacidade de geração de valor em cenário de juros fechando, juros diminuindo, ela pesava 40% do IFIX. Exato. Então, se você olhar só o IFIX tijolo andou muito mais. Esse é um ponto que eu queria perguntar, Felipe, para você. E aí, né, lógico, o Ricardão sempre aqui com a participação, já que é a especialidade também. Porque antigamente o IFIX ele era muito mais tijolo. E aí, num tijolo, fica mais fácil de eu falar para a pessoa o seguinte, ó, isso daqui ele vai te proteger contra a inflação a médio e longo prazo. E a pessoa, por quê? Porque eu falo o seguinte, ó, um imóvel minimamente bem localizado, ele vai se valorizar pelo menos de acordo com a inflação, e aí o aluguel entra meio que como se fosse um juro real ali para você, porque você vai estar recebendo isso além da proteção contra a inflação ali no seu tijolo, no seu ativo real, né? A pessoa, pô, legal, entendi. Só que em fundo de papel, como é que vem essa proteção aí contra em fundo de papel? Muitas pessoas me perguntam, Gui, em tijolo eu consigo entender, mas em fundo de papel, como é que funciona essa proteção contra a inflação aí? Legal. Os fundos, vamos quebrar, né, na linha do que o Ricardo falou. Hoje, você tem mais ou menos aí uns 40% que são os fundos de papel, você tem uma parte que são os FOFs, né, que estão dentro do índice ali, mas que compram cotas de outros fundos, e você tem uns 50 ali que é tijolo, né? Tijolo de verdade, né? Quando a gente olha o dividend yield desses fundos de tijolo, você está falando alguma coisa mais para perto, entre 8% a 9,5%. É isso que a gente vê ali nos fundos de tijolo. E nos fundos de papel, quando a gente olha o dividendo, né, o rendimento distribuído, você vê que eles estão mais para perto de 12, 12,5%. Então, na média, né, o IFIX, né, nessa composição aqui, paga um dividendo de 10, 10,5%. O que acontece aqui é que, num fundo de papel, num fundo que tem lá renda fixa, se eu comprei uma carteira, por exemplo, em CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários atrelados à inflação, essa inflação
ela é uma componente do que o fundo está distribuindo, né? Então vamos imaginar, inflação mais 8. Fazendo uma conta de padaria aqui, se a inflação for 4, em tese o potencial de distribuição daquele fundo de papel é quanto? É 12. Então o investidor ele já vê o 12 ali, né, no rendimento. Ao passo que no tijolo, né, os aluguéis não são reajustados mensalmente, certo? Eles são reajustados uma vez por ano. Então, de largado, se eu tivesse um inquilino, um contrato só dentro de um fundo, eu não viria essa inflação ao longo dos meses. Eu teria que esperar pelo menos um ano para ver essa componente da inflação. E uma outra coisa que também pode acontecer, e daí por isso que não dá para levar também nem ao céu nem à terra, é que nem todos os ativos imobiliários, quando a gente olha historicamente, conseguem ou conseguiram dar esse juro real. O aluguel não foi reajustado conforme a inflação ao longo dos anos. Por isso porque depende também da dinâmica imobiliária, da região, do ativo. É só pensar, um escritório que foi construído na década de 80, pessoal, 90, ele tem a mesma atratividade que tem um escritório hoje ou as demandas dos inquilinos hoje? Jamais. E provavelmente, quase certamente, se ele não sofreu nenhum tipo de investimento ao longo do tempo, manutenção, uma reforma da recepção, os elevadores, você deixou esse prédio atrativo ainda, falando especificamente dos escritórios, muito provavelmente você não vai ter, né, o aluguel sendo corrigido pela inflação. A tendência é que se você não fizer investimento, o seu aluguel ao longo do tempo vá caindo, porque ele não acompanha. Isso a gente pode falar do escritório, a gente pode falar de um galpão logístico, que as especificações hoje, com todo o comércio eletrônico, né, e todas as demandas desses grandes inquilinos, mudou muito nos últimos 20, 25 anos. Então, são poucos exemplos, né, assim, que a gente consegue cravar e falar assim, esses aluguéis realmente corrigiram pela inflação, especialmente porque no Brasil é muito duro, esse IPCA ali é um maratonista queniano, certo? A inflação ali é duro de você bater ao longo do tempo, mesmo em regiões, por exemplo, você pegar a Faria Lima. Tudo bem, hoje você vê aluguéis de escritórios na Faria Lima acima dos R$300, né? E a gente vê vários fundos capturando, né, o metro quadrado. Bom, mas eu lembro quando eu comecei a olhar mais de perto fundos imobiliários, contratos de locação na Faria Lima, há 12, 13 anos atrás, na faixa de R$200 a R$250. Se você for pegar os R$200, R$250 e botar um IPCA aí, ele tem que estar por aí mesmo, tem que ser 350 para cima para corrigir a inflação. E estamos falando de Faria Lima. Só que a gente tem outras regiões na cidade de São Paulo que, por uma dinâmica ali de mais oferta de áreas, né, mais concorrente, que o aluguel continua lá, o preço pedido, R$110 o metro quadrado há 13 anos. É o mesmo valor nominal dos últimos 13. Então, por isso que é importante, né, quando estiver comprando um fundo imobiliário ou um tijolo, saber o que está lá por trás, né, desse ativo. Pô, esse ativo tende a performar bem ao longo do tempo, ele tende a ser resiliente justamente para dar essa componente, tá, Guilherme? Então, não foi tão curta a resposta, mas você tem essa diferença, né? O fundo de papel, ele descarrega a inflação, se for mensalmente para o investidor, e já distribui isso como dividendo. O de tijolo, os aluguéis têm uma dinâmica anual, então, por isso que não dá para falar, um é melhor do que o outro. Acho que a melhor combinação aqui é ter uma mescla dos dois, né? Porque para você poder aproveitar, períodos de inflação mais altos, os fundos de papel vão estar pagando mais. Agora, períodos de redução de taxa de juros, né, ciclos de valorização no mercado de renda variável, a tendência é que o tijolo ande muito mais. Legal. Então, nesse ponto, a gente tem que lembrar que no fundo de papel está saindo tudo ali no dividendo. Então, ele vai ter ali, né, uma vantagem tributária em relação ao fundo do tijolo, porque se eu espero a valorização, um pedaço do IPCA vindo ali no tijolo, eu só vou capturar ele isento de imposto de renda no dia que o gestor vender esse tijolo, e aí este lucro imobiliário ele vira dividendo e vem para mim via dividendo. Se eu vendo essa cota, mesmo que o tijolo tenha andado pela inflação, o mercado precificou isso, então ele colou na cota patrimonial, mas eu vendi no secundário, 20% disso fica no imposto de renda. Exato. Né? E no fundo de papel, eu estou... Todo o lucro vem vindo ali. tudo no... Então, tem aí um quê de vantagem tributária.